Você conhece a cidade em que vive? Saberia descrevê-la? Uma cidade tem muitas portas e nem sempre é possível dizer onde ela começa ou termina. A cidade que vejo não é a mesma cidade que você vê. Nos últimos anos me dediquei aos estudos sobre cidades. Logo de início, pude perceber que para cada olhar, a cidade se expressa num panorama comunicativo diferente. Uma cidade tem muitas vozes, com aspectos comunicativos que permitem mudanças ou reforçam os significados que transmitem determinados conteúdos urbanos. A cidade é um corpo com níveis de comunicação. Ela é meio que materializa expressões, com movimentos arquitetônicos que por muitas vezes cristalizam poderes. Ela é mídia, uma ferramenta que atende forças discursivas que podem expressar e alimentar fabulosidades estéticas e narrativas. Essa cidade mídia talvez seja o nível que melhor enxergamos, ou que nos afeta mais cotidianamente. Mas ainda existe um outro nível, onde a cidade é mediação. Nesse nível, a fabulosidade que muitas vezes alimenta o imaginário individual e coletivo é colocada em xeque. A cidade mediação faz emergir a cidade intramuros, revelando lugares que muitas vezes são estrategicamente soterrados. Não é possível assumir a cidade como um lugar harmônico. Ela se dá de maneira instável e extremamente submetida aos arranjos que a compõem. Afinal de contas, ela é e sempre será acontecimento. Como se isso não fosse suficientemente complexo, existe uma tipificação de cidades vistas como criativas. Cidades que parecem apresentar maneiras não convencionais para lidar com as crises entre os espaços e territórios empáticos. Mas que cidades são essas? Diante dessas complexidades, quaisquer definições a priori se dissolvem. Para reconhecer as tecnologias e os dispositivos que atuam na cidade, dimensionando seus espaços e refletindo ordem, são necessárias práticas na dimensão do cotidiano. Para encarar um pouco dessa complexidade, nos permitiremos um encontro com uma pequena cidade no interior do estado de Minas Gerais, no Brasil. Uma cidade que inspira movimentos que anunciam uma cidade criativa e feliz. Para encarar as complexidades próprias do cotidiano dessa cidade, ainda é preciso ajustar algumas lentes e entender um pouco melhor o que significa uma cidade criativa. Mas eu vi isso, na verdade, quem tem chamado muita atenção para isso é um economista importante que a gente tem aqui, o professor Eduardo Gianetti da Fonseca. Em 2 livros recentes, fundamentais, importantíssimos de serem lidos, Trópicos Utópicos e o outro Elogio do Vira-Lata, Eduardo Gianetti, inclusive, foi assessor econômico da candidata Marina Silva nas últimas 3 eleições presidenciais. Ele que tem cunhado a expressão: o Brasil precisa entender que a gente é menos Brasília e mais Brasil. Ele tem usado essa expressão desde 2010, que a gente precisa olhar para outros lugares do Brasil e não necessariamente para Brasília. Eu diria o seguinte: a gente tem o Brasil hoje me parece que tem um vício de percepção, um problema com percepção. A gente está olhando para o lugar errado.
sobretudo num momento de polarização muito violento, muita gritaria, enfim, posições muito extremadas nesse momento, eu acho que a gente está olhando para o lugar errado. Há um vício brasileiro, sobretudo na imprensa, desde o século XIX, e você pode ver isso ligando qualquer telejornal de TV aberta, de TV fechada, pegar qualquer jornal impresso, ou revista semanal, ou rádios, ou jornal de rádios, o tempo inteiro Brasília, a cidade de Brasília, o governo federal, seja ele qual for, é o centro das discussões. Porque no Congresso um deputado falou isso, porque é um projeto de lei tramitando assim, assado, tal, etc. E a gente esquece que, na verdade, a União, o país Brasil, a União, a Federação, ou o Estado de São Paulo, Estado de Minas, Estado do Rio, são abstrações. As pessoas, de fato, vivem na cidade. A sua relação com suas demandas imediatas e suas relações humanas próximas ou não tão próximas são na cidade. A cidade é a dimensão concreta. Neste caso, eu tomaria com toda a ousadia possível dizer assim: há coisas interessantíssimas acontecendo no Brasil se a gente mudar o olhar, não mais para a União, para a Federação, mas conseguir começar a olhar para o território, para os territórios, para as comunidades e para a cotidianeidade desses territórios, portanto para as cidades. Há experiências interessantíssimas com a ajuda da prefeitura, sem a ajuda da prefeitura, com a sociedade civil, com comunidades, com players privados, empresários, comerciantes, associações comerciais, Sebrae, outros players, mas enfim, há coisas muito interessantes acontecendo nas cidades brasileiras, um movimento muito interessante, sobretudo dentro do conceito de cidades criativas. Às vezes, Marcelo, o que é muito interessante, sem inclusive saber que as pessoas já estão fazendo coisas que levam naturalmente a cidade a ser uma cidade criativa. Muitas vezes não tem esse nome, muitas vezes tem. Isso é um projeto da própria cidade seguir nessa direção, mas muitas vezes não é. E a própria organização econômica, uma certa ativação das dinâmicas comerciais e econômicas da cidade tem levado algumas experiências nessa direção. Então, em primeiro lugar, eu queria deixar isso claro. Há coisas muito interessantes acontecendo no Brasil. O Brasil é um país de alta vitalidade, se a gente olhar para o lugar certo, digamos assim, com experiências criativas incríveis, uma sociabilidade muito poderosa, uma cultura de alta criatividade, e isso tem, de alguma maneira, conformado e informado as cidades num movimento, e muitas delas que eu diria muito interessante. É um problema de percepção, a gente precisa ter o radar ligado para começar a acompanhar e entender o andamento dessas experiências, mas há coisas muito interessantes acontecendo nisso que a gente pode chamar como grande guarda-chuva conceitual de cidades criativas. Então, além de tudo, a cidade criativa é um caminho possível das novas formas da gente pensar geração de renda, geração de emprego, novos arranjos da riqueza e, sobretudo, novos caminhos para o desenvolvimento econômico, no qual a questão humana e social tem e precisa ser incluída como item de avaliação desse caminho das cidades criativas. Isso não diz respeito só a grandes centros urbanos. É possível a gente entender essas singularidades em cidades de 5, 6, 7, 8, 10 mil habitantes ou em cidade de 45 mil habitantes. A gente tem um grande case aqui ao lado, Santa Rita do Sapucaí, que é um exemplo hoje internacional, estudado em muitos lugares, como um lugar que foi capaz de criar um ecossistema ligado à inovação e adota como lema, inclusive, a coisa de ser uma cidade criativa e cidade feliz, né? Chegou a hora de entrarmos na cidade. Nosso cenário de observação será a cidade de Santa Rita do Sapucaí. Uma cidade mineira com pouco mais de 40 mil habitantes, que tem uma história de desenvolvimento ligada à eletrônica e à telecomunicação. Além disso, nos últimos 7 anos, ela tem apresentado investidas que apresentam um movimento enunciado como cidade criativa, cidade feliz. Aparentemente, um dispositivo que promove e aciona um conjunto de diversas ações culturais, sociais, educacionais, esportivas, gastronômicas, tecnológicas e econômicas que procuram provocar, como a própria cidade anuncia, um movimento pela transformação criativa de Santa Rita do Sapucaí. Entrando na cidade, vamos tentar nos encontrar com esse movimento para observarmos em que medida
ele afeta a dinâmica da cidade, tentando entender um pouco melhor o que significa uma cidade criativa e feliz. Santa Rita já estava dando provas que era uma cidade capaz de se reinventar. Ela já tinha passado por 2 processos, né, de reinvenção, né? Era uma cidade que tinha uma origem agrícola, de repente coloca uma escola de eletrônica, aquilo dá um primeiro impulso na cidade, vem um segundo impulso que é a criação do Inatel, que é uma instituição no nível acima do nível técnico. Todas as duas têm um traço comum, porque tanto a eletrônica como telecomunicações eram áreas recentes, áreas pioneiras, tanto Santa Rita é pioneiro na eletrônica quanto é pioneiro na telecomunicações. Isso, a escola, né, as 2 escolas funcionando na cidade, ela começa a mexer um pouco com a estrutura da cidade e começa a desenhar novas perspectivas. Mas essa mudança que essas 2 instituições trouxeram para a cidade, ela cria uma linha mais ou menos, né, contínua, né, sem grandes oscilações, até meados da década de 80, porque tinha uma coisa que talvez as pessoas não estavam percebendo com essas 2 instituições, se não tivesse acontecido o que vai acontecer depois, é que Santa Rita estava, de uma certa forma, desenhada para ser uma cidade formadora de mão de obra. Então ela formava o técnico de eletrônica e mandava para o mercado. Ela formava o engenheiro de telecomunicações e mandava para o mercado. O processo de formação é uma etapa. Mas a hora que essa pessoa produz mais retorno para a cidade, cada ex-aluno do Inatel, cada ex-aluno da ET poderia produzir maior retorno para a cidade, que seria ter o seu negócio na cidade, ele vai ter um negócio fora da cidade. Ou vai ser empregado, né, de uma grande empresa fora da cidade. Então, isso começou a repetir, né, ano após ano. Formava uma turma, né, do Inatel, formava uma turma da ET. Quem ficava em Santa Rita? Praticamente ninguém. Formava outra turma e a cidade achava que era esse, talvez fosse o destino, o destino da cidade. Formadora de mão de obra altamente especializada em áreas não muito comuns dentro do nosso meio. Aí então foi que surgiu a ideia de, ao invés das pessoas que formassem em Santa Rita fossem gerar riqueza a partir do momento que eles estavam formados em outras cidades, trabalhando ou montando empresas fora de Santa Rita, fazer isso dentro de Santa Rita. É um processo assim, no começo ele era totalmente desacreditado. Onde já se viu botar uma empresa de telecomunicações em Santa Rita? Empresa a gente tem que trazer de fora, não vai ter condição de criar uma empresa aqui. Havia uma descrença, né, uma desconfiança, se essa ideia ia dar certo ou não. Por enquanto ainda não tinha a expressão Vale da Eletrônica. Nós estamos desenhando a crise era essa. E foi aí que, né, as pessoas, principalmente, aí o papel do poder público foi muito importante para poder desenhar esse novo futuro da cidade, né? E aí eu falei assim, não, nós vamos apoiar a criação de empresas aqui e vamos dar a volta por cima, né? Vamos oferecer Santa Rita como um mercado de trabalho para aqueles que formam aqui em Santa Rita também, aberto para todo mundo, mas os que formam aqui podem ficar aqui. E foi aí então que surge, né, o Vale da Eletrônica, e aí a cidade toma um novo rumo. Aí sim você começa a criar riqueza dentro da cidade a partir de uma outra riqueza, que é o capital intelectual que já existia na cidade, e aí você começa a ter uma outra dinâmica urbana. Então você forma a mão de obra e dá condição para aquela mão de obra ficar ali. Não era obrigado a ficar, mas se eu quisesse ficar, eu tinha condição, né? Então isso criou um caldo, né, uma nata, né, na cidade, e isso foi muito bem nos anos 80, 90. Os anos 2000, quando veio os anos 2000, né, a virada, parecia que esse modelo estava dando um primeiro sinal de uma certa exaustão. Parecia que as coisas começavam a repetir, né? Havia um receio, de uma certa forma, em algum ponto confirmado, de que as pessoas, os empresários já não estavam querendo mais morar em Santa Rita.
E aí vale a pena lembrar, lá na década de 80, né, uma frase de um prefeito da época, que ele dizia que Santa Rita não deveria atrair empresa, deveria atrair empresário. Porque a partir do momento que você atrai um empresário, a pessoa vai viver na cidade. Então ela vai ter que usar o serviço de educação da cidade, segurança, saúde. Então ela vai ser um cidadão que vai, de uma certa forma, querer bem para a cidade. A empresa que tem a sede ou em outro lugar ou em outro país, ela quer tirar o máximo da cidade. Ela não está nem aí se as outras coisas estão acontecendo ou não. Ela põe uma fábrica lá, gera uma quantidade de emprego, mas ela não interage com a cidade. Então eu acho essa filosofia, é a única, eu não conheço em outro lugar, de você atrair empresário e não empresa, uma coisa fantástica. E isso eu não tenho a menor dúvida, que isso foi a pedra de toque para você criar um arranjo produtivo local totalmente diferenciado de todos os outros que a gente conhece. Mas como tudo na vida, a gente tem ciclos e você tem momentos de euforia e momentos que a coisa parece que, se você não se reinventa, se você não acompanha a evolução, você pode, aquela ideia fantástica que você tinha, ela pode entrar num momento assim de desgaste. Mas em 2013 nós sentimos a necessidade de dar mais um passo. E esse passo seria um movimento de transformação criativa para o município de Santa Rita do Sapucaí. Porque a gente entende que a criatividade no mundo contemporâneo é a fagulha absolutamente necessária para gerar novos empreendimentos, encontrar novos caminhos, novas vertentes, novas veredas para o desenvolvimento econômico e social do município. Nesse sentido, a gente não tinha recurso econômico para poder bancar um evento de transformação dessa. E a única saída foi que fosse um evento colaborativo. Reunimos as lideranças das cidades, institucionais, alguns voluntários, para criar o primeiro festival de criatividade e inovação, em 2013, que durou 3 dias, dando um pontapé a um processo que pudesse ir longe. E aí, a questão da cidade criativa, ela veio inspirada dos Estados Unidos e da Europa, particularmente da Inglaterra, que tinha por objetivo, esse era o foco inicial, nós conectarmos tecnologia com culturas para gerar inovação no sentido amplo. Então, em 2013, nós fizemos o primeiro evento colaborativo. E à medida com que foi passando o tempo, nós fomos percebendo que precisava ter um estudo não profundo, mas uma fundamentação um pouco melhor para atingir o propósito maior, que é a cidade feliz. O nosso movimento ele começou com cidade criativa, mas sempre teve no slogan cidade feliz como um propósito maior. Fazer um trabalho nessa linha é muito complicado, é muito difícil. Mas percebeu-se que era por aí, entendeu? Que você tinha que fazer isso, você tinha que trazer uma nova configuração de forças da cidade, né? Você tinha que agregar mais pessoas, você tinha que trazer mais pessoas, né? Num primeiro momento, observava-se de uma forma muito clara que o tal sentimento de pertencimento das pessoas com relação à cidade estava meio baixo, né? As pessoas não estavam sentindo muito pertencidas à cidade. E sem você ativar esse nervo, né, esse ponto de energia do pertencimento, você não consegue ativar um outro, que é o empoderamento. Porque quando as pessoas se sentem pertencidas, elas transformam a cidade. Então você empodera elas. É uma coisa, causa-consequência, né? Então seria importante. Mas como fazer isso? Então, Cidade Criativa, Cidade Feliz, ele nasceu em 2013. Primeiro de uma vontade pessoal do professor Wander de estar levando um pouco mais de cultura para a cidade, né? Trazendo essa questão do fomento cultural, do envolvimento da comunidade
E a partir daí, o movimento ele foi criando o corpo, né? Ele foi criando protagonistas, ele foi criando atores que vieram para somar o processo. E ele pretende, acho que a longo prazo, fazer com que as pessoas que moram aqui em Santa Rita do Sapucaí se sintam um pouco mais felizes dentro do contexto que é essa correria do dia a dia, essa correria das próprias vidas, né? E a arte, ela vem, a cultura, a arte, a informação, a tecnologia, ela vem para dar suporte para que eles tenham, mesmo que momentaneamente, a felicidade. E aí nós tivemos duas inspirações. A do eminente educador Paulo Freire, apropriando do conceito de pensar certo de Paulo Freire, que resumidamente significa: pensar certo significa encontrar nas coisas e nos fatos aquilo que se encontra mais escondido. E aí nós decidimos fazer um evento de múltiplos saberes, um evento que não se restringia a um só saber, e também ao movimento libertário que aconteceu nos anos 60, particularmente no ano de 68, que foi um ano muito rico, que 68 teve a Guerra do Vietnã e as críticas da Guerra do Vietnã. Nós tivemos em 68 também o Martin Luther King brigando pelos direitos civis dos Estados Unidos, o movimento hippie, que veio com 3 filósofos transgressores, Foucault, Deleuze e Derrida, que trabalhou a questão de união, a questão da cooperação, de uma forma geral, a questão de governança em rede e a questão de uma política nova, que é a política da criação e da invenção. Criação como um processo de estimular os talentos e as vocações das pessoas e instituições do município, e de invenção, que é a mistura de culturas para, quem sabe, gerar uma nova cultura mais adequada a enfrentar os dilemas do mundo contemporâneo. Isso passou a fazer parte da fundamentação do Cidade Criativa, Cidade Feliz. A dificuldade era essa: como fazer, como ativar ponto de energia, como, eu falo, né? Diagnosticar é fácil, o difícil é medicar. Todo mundo tinha esse diagnóstico, era óbvio, você via, mas e medicar? Qual seria o remédio? Qual seria o tratamento? Qual seria o procedimento que a gente adotaria para mudar um pouco essa realidade? E um trabalho dessa natureza, ele é um trabalho de altíssimo risco, porque você vai mexer com uma coisa que está, aquela história, não está muito bom, mas está funcionando. De repente você pode mexer e a coisa pode desandar. Nesse processo de construção desse modelo, nós optamos por trabalhar 4 vertentes importantes. A tecnologia como forma de inclusão, para poder incluir a população nesse processo de tecnologia, como algo que não abra mais o fosso entre aqueles que dominam a tecnologia e aqueles que não dominam. O empreendedorismo como uma forma de sonhar e realizar, plantar o sonho e a capacidade de realização na cidade de Santa Rita do Sapucaí. Esses 2 eixos eu entendo que respondem muito bem ao que o mercado espera. E mais outros 2 eixos, que é a cultura, particularmente a arte-cultura, como uma mola, como um processo de alteração da consciência e de humanização dessa comunidade. E ética e cidadania para poder dar ferramentas para as pessoas decidirem melhor. Decidir entre o bem e o mal, o vício e a virtude, ou se isso não for adequado, decidir melhor com ferramentas que muitas vezes as pessoas não conhecem para efetuar suas decisões individuais e coletivas. Então você tem que ter noção do risco, né? Mas tem que também assumir o risco. Se você não assume risco, você não muda nada, né? E assumir risco significa assumir insucesso também. Não existe na história de qualquer situação, né, que você faz uma transformação, não existe uma coisa retinha, bonitinha. Só vai transformar e vai dar tudo certo.
Não existe isso. Você tem pontos altos e baixos, tem uma oscilação no começo, para depois você chegar e ajustar essa curva num patamar que seja mais alto do que aquele que você estava. E assim, para mim o Cidade Criativa foi sempre uma oportunidade de integrar. A princípio eu fui um crítico, né? Eu vi o Cidade Criativa e falei, mas que isso? Mas Cidade Criativa, Cidade Feliz, mas que é isso? A cidade não estava nesse momento. Então eu não entendi aquela ideia de utopia que o Wander tinha, porque eu não tinha contato com o Wander. Então quando eu olhei o slogan ali, Cidade Criativa, Cidade Feliz, eu falei, isso aí é balela. Isso aí os caras estão fazendo um negócio aí que não sei o que vai ser não, mas já estou criticando. E aí eu passei a entender que Cidade Criativa precisava da gente, né? Precisava, para ser o que a gente queria, precisava da gente, né? Não adiantava só esperar das pessoas que fizessem alguma coisa. Então eu acredito que o Cidade Criativa foi uma plataforma de conexão, assim. A gente com esse olhar de levar a cultura para as periferias da cidade e eles com essa movimentação que une várias instituições. Então vamos trazer a periferia, vamos trazer as instituições para elas se chocarem ali e ver o que vai dar. Para mim, a Cidade Criativa é uma plataforma de conexão. É bem isso que eu senti desde o início, né? Uma oportunidade de fazer o que a gente já faz com mais potencial, com mais divulgação, com um link de pessoas que possam conectar, né? E fazer essa transformação com todo mundo envolvido, trazendo de lá para cá e daqui para lá. O Cidade Criativa se comporta como um rizoma. Então a gente pega emprestado essa palavra da biologia para poder dizer que ele está ocupando o espaço na cidade dentro do ritmo próprio da comunidade. Então um desafio importante é fazer com que esse rizoma ele ocupe toda a cidade. Todos os bairros periféricos, o centro, todas as classes sociais com esse movimento de transformação criativa. Esse é um desafio. Mas que eu tenha tranquilidade de entender que, como é um rizoma, tem o seu tempo próprio para isso. Um outro desafio é não deixar perder o seu propósito maior. Na realidade, a gente tem que deixar muito claro que o propósito é a cidade feliz. Que o propósito é ter um evento que cultiva a ética do cuidado. E que, portanto, cada ação dessa tem cuidadores, não tem governança. Tem pessoas que cuidam. Porque isso aí faz a gente raciocinar assim, cuidar é mais do que proteger. Cuidar é fazer as pessoas existirem. Então esse desafio de manter isso é absolutamente fundamental para manter o DNA, para manter aquilo que foi pensado no movimento de transformação criativa, cidade feliz. Não deixar de ter o foco de que o propósito maior é uma cidade feliz mesmo. Embora seja uma utopia, você tem que ter essa utopia para poder caminhar. Senão a cidade vai acabar se perdendo com pequenas ações sem ter claro esse propósito. E por último, dentro dessa lógica toda, é o desafio de entender que eu tenho centenas de atividades separadas, mas a mente é a única. Existe a separação de eventos, mas eu estou unido numa única mente, que é a mente de ter uma qualidade de vida maior, um desenvolvimento econômico, social e ambiental próprio dentro das necessidades do mundo contemporâneo e da cidade feliz. Observando sua forma e nuances, o Cidade Criativa, Cidade Feliz não registra informações ou índices que possam demonstrar seu impacto econômico local. Mesmo assim, os números extraídos da programação apresentam uma curva de crescimento interessante. Em 7 anos de movimento, ele saltou de 23 eventos para 105. Se olharmos cada acontecimento dentro do evento Hacktown, hoje a vitrine do Cidade Criativa, Cidade Feliz, o número de eventos salta para mais de 600 atividades. O que é mais surpreendente é que o movimento que começou com um festival de 7 dias, em 2019 apresentou 136 dias de conteúdo.
Além desse número representar quase um semestre de atividades, a narrativa do movimento está presente na cidade durante todo o ano. Esses movimentos certamente trazem alguns impactos para a cidade, ao mesmo tempo que impõem novos desafios. Inovação e criatividade não é um dom. Todo mundo que trabalha com economia criativa, indústrias criativas, cidades criativas, tem isso como um pressuposto básico. Criatividade não é um dom etéreo, né? Não é uma coisa, não é inspiração. Criatividade é um ambiente no qual a questão da diversidade, o trânsito de coisas, a diversidade, o trânsito das coisas diferentes, os vasos comunicantes que essa diversidade é capaz de gerar, elas são fundamentais na formação de um ambiente. E esse ambiente é que é absolutamente determinante na condução de uma atitude criativa ou de uma atitude inovadora. Se você pensa o Inatel, Instituto Nacional de Tecnologia de Telecomunicações, aqui em Santa Rita do Sapucaí, só como uma escola de engenharia, ele é uma coisa. Quando você entende que o Inatel começa a desenvolver um monte de programas paralelos, ligados também à cultura e à arte, ele se transforma em outra coisa completamente diferente. Ele cria ambientes criativos no qual os produtos resultantes dos seus próprios estudantes, trabalhos de conclusão de curso, trabalhos nas próprias disciplinas, já é de uma outra natureza. Então é fundamental nessa história toda você criar estímulos, hubs, incubadoras, aceleradoras, vantagens tributárias para atrair talentos criativos, para montar um ambiente. E o resultado da interação desse ambiente é que produz a inovação tecnológica, humana e social e que produz material criativo. Mas é preciso ter um ambiente para fazer isso. Então a vinda dessas pessoas e que as cidades possam criar dispositivos para estimular essa vinda e para criar formas de convivência desses vamos dizer assim, dessas profissões mais criativas, desses atores mais criativos é fundamental. Uma cidade precisa disso, ela precisa se entender como um ecossistema integrado, no qual a diversidade não é só uma presença, mas é sobretudo uma forma de trânsito entre os diferentes segmentos que a compõem. Tem um processo, né? E isso é uma coisa assim, em cada cidade que você faz um trabalho dessa natureza, você não consegue aferir, não consegue prever, melhor, antes, porque você não sabe como é que vai ser a reação das pessoas. E mais, você não sabe se aquelas maneiras que você está adotando para fazer isso vão dar certo ou não. O Cidade Criativa é como se fosse um grande ventre. E você pode gerar muita coisa dentro desse ventre, né? E você já tem algumas coisas que foram geradas no ventre do Cidade Criativa, como por exemplo o Hacktal. O Hacktal hoje é um evento reconhecido até fora do Brasil. Se você começa a disseminar conhecimentos em relação à criatividade e a outros assuntos que são necessários para esse momento, para o crescimento da humanidade, você começa a mexer nesse campo inconsciente da cidade como um todo, com o objetivo de trazer coisas novas. Então o bichinho vai meio que vai picando outras pessoas sem elas saberem disso. Então uma pessoa, eu sempre acreditei muito nisso, que se um evento que você faz, você consegue mexer com uma pessoa, essa pessoa pode causar uma grande transformação. E eu vi isso acontecer mais de uma vez. Eu vi empresas sendo criadas a partir de uma palestra que a pessoa assistiu. São empresas que hoje tem aqui no Vale. Naquele ano foram feitos 2 Hacktal. Da primeira vez do Hacktal foi feito um pequenininho, mais modesto e tal, para testar a ideia, em fevereiro. E depois foi feito um outro em setembro. E ele entrou no calendário, né? 7 de setembro está associado agora com o Hacktal. Um pouco antes, um pouco depois, você pega aquele espaço de tempo e sai de uma meia dúzia de pessoas no primeiro para 4, 3 mil pessoas que o Hacktal, 6 mil pessoas. Então, isso é muito significativo. Pensa bem, você atrair 15% da população que você tem na cidade. Né? Você tem 40 mil, você atrai 6. Né? Que outro evento que você consegue isso? Né? E ele atrai porque ele tem uma diversidade enorme. E as pessoas querem vivenciar uma coisa dessa. É um negócio que é na rua, que é de uma certa forma, diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado a ver, né?
que não prioriza só uma área, mas que prioriza várias áreas, que traz gente de tonalidades as mais diversas, né? Então isso é o Hacktown é para mim um fenômeno que surgiu, né, dentro do ventre que já estava, né? Você criou um ventre com as condições ideais ali, aí você permite, né, surgir essa. E não vai ser só o Hacktown, muita coisa ainda vai ter que acontecer, né? E o importante é que o trabalho tenha uma reciclagem, né, o tempo todo, né? Que o festival que foi feito em 19, ele foi legal, mas o de 20 tem que ser mais legal. Tem que ter as coisas que teve em 19, mas tem que ter outras coisas. Aquilo que não foi muito legal, você ou muda, ou tira e coloca outras. Ah, mas o risco de colocar nova, isso é permanente. Eu não lembro em qual edição, acho que foi na terceira, 2016, surgiu o Hacktown, mas fora da Cidade Criativa. Em fevereiro a gente teve a ideia, vamos fazer, fizemos um negócio de sopetão, que era para 100 pessoas, acabou para 600 pessoas e legal, agora vamos arrumar uma data legal para isso, vamos tentar trabalhar isso dentro da Cidade Criativa, porque sozinho a gente não consegue, a Cidade Criativa com essa coisa de empoderar, eu vejo que uma coisa muito legal ali, que se mantém hoje e no começo isso foi muito vivo, é a troca, né? Então você tem ali alguém que pode ajudar em tal coisa, que tem alguém que pode ajudar em tal coisa, que tem alguém que pode ajudar nisso, e todo mundo estando junto, você começa a ter uma rede funcionando, uma rede com energia mesmo circulando, sabe? E aí não teria jeito, o Hacktown não existiria se não tivesse o Cidade Criativa. E aí a gente rodou a edição 1.2, vamos dizer assim, no Hacktown, né? Dentro da Cidade Criativa já foi para um outro nível, 1.500 pessoas e tal. Na época também eu estava participando ainda do Vale Music, foi super legal, crescendo também pra caramba e tal. E um monte de evento acontecendo, mais gente surgindo, fazendo coisas legais. Você vê que algumas pessoas tentaram, não conseguiram tomar outro rumo, mas estão fazendo coisas ainda. Outros, o que estava fazendo engrenou e muita gente chegando e a população meio que entendendo ali, muitos não entendendo, outros achando que estavam entendendo, mas todo mundo se conectando, sabe? Eu falo que mesmo tinha gente que não entendia, criticava, mas a gente conversava muito. Se tem gente criticando é porque a gente chamou atenção. A hora que caía a ficha ou que a pessoa trazia alguma coisa, as coisas se conectam, né? E isso foi muito legal. Então, assim, digo que foi sempre um sucesso em cima do que a gente definiu como que seria sucesso. Sempre surpreendeu, na verdade. Foi sempre maior do que a gente tinha em mente em relação ao sucesso. Porque o Cidade Criativa não é um projeto, ele é um movimento. É um movimento, é um ecossistema criativo e colaborativo. É você criar um ecossistema colaborativo e participativo. O grande problema é que isso precisa ser continuamente retroalimentado. É muito fácil você desmanchar tudo isso, né? Mas de qualquer forma você deixa um legado, né? Então quando a gente começou, eu tinha dito para os dirigentes que um trabalho dessa natureza, ele é um trabalho de no mínimo 10 anos. Agora, você chegar para um governante, seja prefeito, governador, presidente da República, falar assim, olha, vamos fazer um trabalho de 10 anos, ele não tem o menor interesse. Por que ele vai ver resultado? Primeiro que ele não vai poder estar, né? Mesmo que ele consiga se reeleger, depois de 10 anos, né? Então não é um trabalho que é preciso ter uma administração que perceba isso e que consiga deixar essa questão da vaidade, do colher fruto dentro da própria administração, né? E pense no papel dele, que ele é um governante público, que ele está ali para fazer um trabalho para a comunidade, não para ele, não para alimentar a carreira política dele. As coisas podem acontecer junto, mas não necessariamente você precisa priorizar essa parte em detrimento da outra. Então a grande dificuldade de fazer trabalhos dessa natureza é que eles são de maturação lenta. O desafio é grande porque, para quem está de fora, é a ideia de que existe uma certa desorganização no processo. Porque quando você fala não tem dono, mas ao mesmo tempo o senso e essa vontade de que todo mundo faça parte
a gente cria vários donos no processo. Então todo mundo acaba também sendo responsável por gerir todo o processo. O Imagina Juntas, ele é um fruto de muitas coisas, mas eu acho que o primeiro movimento que surgiu desse evento, foi o coletivo da escola. E aí depois, essa mesma pessoa que estava organizando o Go Girls, ela participou da organização do Startup Weekend de 2017. Então ela e outras meninas da organização tiveram uma ideia de fazer um evento para mulheres, de incluir mulheres no meio tecnológico, empreendedor, enfim. Só que aí chamaram a gente para participar. E acabou que foi rolar o evento mesmo só em novembro, e acabou que elas meio que deixaram nas nossas mãos assim, o que transformaria esse evento. Acabou que o evento foi tão necessário de acontecer, que até acontecer o evento surgiram tantas coisas, tantos boicotes, que foi por questão de raça mesmo, assim, né, que aconteceu, que acabou acontecendo em novembro. E aí, depois de tudo isso que a gente passou para realizar um evento para mulheres, a gente enxergou a necessidade de se criar um movimento. Então, o movimento hoje ele é para empoderar mulheres e meninos da cidade através do conhecimento. Então, a gente, da comunicação da página do Imagina Juntos, a gente tenta levar mais informação, e eventos também a gente tenta levar mais informação para as mulheres. Mas é importante a gente ressaltar também, né, gente, que não foi um boicote que aconteceu só no primeiro evento organizado pelo Imagina Juntas, né? Que foi esse evento que depois se tornou movimento. Porque ainda hoje, toda vez que a gente pensa em algum evento, começa a fazer a divulgação, rola o boicote, né? As pessoas... Hoje eu acho que rola, mas eu acho que hoje também, porque eu acho que Imagina Juntas, na hora que ele chegou, as pessoas... Não sabia, né? Tinha só o coletivo lá da escola, que eu trabalho internamente, e eu não exponho nada, o coletivo que eu tenho com as meninas lá, não tem página, nada, exatamente a preservar as meninas e para eu continuar trabalhando, que eu acho que é melhor comer quieto, entendeu? E aí, então, tinha já esse trabalho e depois Imagina Juntos. Imagina Juntos chegou com 2 murros no peito de todo mundo. Então, eu acho que as pessoas se assustaram, entendeu? E aí, nos primeiros eventos rolou muito isso. Hoje, eu já vejo que, eu já enxergo que Imagina Juntas... né? Mas eu acho que Imagina Juntas hoje é um movimento respeitado na cidade. Sim. Entendeu? Eu acho que a gente conseguiu, né? O massacre do talento é uma coisa terrível, né? Porque você, às vezes, passa a vida inteira fazendo uma coisa que você não gosta, porque você tem que subsistir, né? Então, essas são as questões, né, que, de uma certa forma, motivou a mexer com esse trabalho. Como eu disse, de alto risco, mas ele já vai entrar no 7º ano. Isso já dá uma certeza de que ele tem sentido, que ele está fazendo diferença na cidade, que ele está, de uma certa forma, cumprindo esses objetivos, né, de criar de aumentar esse sentimento de pertencimento. Até pessoas que não se sentiam pertencidas, falam assim, opa, eu também existo, eu quero participar, eu vou mostrar o meu talento, e já está acontecendo lá. De pessoas que você nem sabia que existia na cidade, que tinha talento, né? Hoje, Santa Rita tem uma escola de teatro, tem uma escola de música, uma escola de dança, coisa que não existia. Isso tudo, a gente está falando de um novo segmento, principalmente, vamos falar assim, na área econômica, que é o sentimento da chamada economia criativa. A economia criativa, hoje, ela tem um peso extraordinário no mundo. Cerca de 6% do PIB mundial vem de atividades relacionadas com a economia criativa. E o mais importante de tudo isso, que esse trabalho não é um trabalho de altos custos. Você não precisa de fazer um alto investimento em dinheiro, em investimento em obra, no final das contas. A obra sua é uma obra silenciosa, é uma obra que você mexe com a cabeça, você abre a cabeça das pessoas, você provoca as pessoas, né? Eu acho que isso é a coisa mais importante de um processo desse. Você tem que ter coragem para provocar as pessoas, para tirar as pessoas do conforto de casa e levar elas para a rua, né? Porque a rua é o lugar dos diferentes, a casa é o lugar dos iguais.
Então, quando eu saio de casa de manhã, vou trabalhar, depois trabalho o dia inteiro, volto, chego em casa, ligo a televisão, ou ligo não sei o quê, é igual. E o que está acontecendo lá fora? Muitas vezes aquilo para mim não faz a menor diferença. Se eu começar a ter um atrativo lá fora mais interessante do que esse de dentro de casa, a partir do momento que eu saio de casa, eu encontro outras pessoas. E eu troco ideias, eu crio uma sinergia que nunca vai acontecer se eu continuar dentro de casa. Então esse trabalho isso está, de uma certa forma, nas entrelinhas, vamos dizer assim, de um trabalho que a gente depois acabou chamando de cidade criativa, cidade feliz. Né? Isso aí não foi uma coisa assim, um maluco que chegou e inventou um monte de coisa. Isso você acompanha uma evolução, percebe as coisas que fazem sentido e tentam introduzir na cidade. Né? É um processo assim que tem que ter muita humildade, você tem que reconhecer que muitas vezes você faz uma coisa que não produz o resultado que você espera, você tem que voltar atrás, você tem que dar um passo à frente, às vezes 2 para trás, entendeu? Mas você consegue fazer um rearranjo interno e você consegue mudar de patamar. Né? Você consegue colocar, né? Quer dizer, hoje nas condições de Santa Rita, por exemplo, né, uma empresa que trabalhe dentro da área da economia criativa, seja ela qual for, ela provavelmente vai olhar Santa Rita com bons olhos. Então, ao meu ver, quando a gente quis trazer esses temas para cá, a gente quis que Santa Rita desse esse salto, como aconteceu lá atrás, quando o Céa Moreira trouxe uma escola de eletrônica para cá, numa cidade que o contexto era totalmente do agronegócio. E começa a trazer alguma coisa que era a linha de frente do conhecimento tecnológico, que era eletrônica. Só que hoje a gente já estava falando de outras coisas, que eram soft skills, e quando a gente estava falando de hard skills, nós estamos falando de hard skills que nós não tínhamos nem aqui dentro, numa grande universidade, como é o caso do Inatel, gente falando, como era o caso de blockchain, de inteligência artificial e de outros temas, computação quântica, que não tinha, que a gente não se falava, a gente ouvia falar fora, não aqui. Então a gente sabia que trazer esses temas para cá, de alguma forma que a gente não sabia como, a gente ia mexer com alguém. Nós não sabíamos quem seriam essas pessoas, a gente só colocava esses assuntos e confiava que de alguma forma isso ia fazer sentido para alguém. E se não fizesse, também estava tudo certo. Continuava sendo meio que uma expressão daquilo que a gente acreditava. Daquilo que eu acredito muito também até hoje. Né? Eu acho que as coisas começam a fazer sentido se você sabe que alguma coisa, ou tem uma tendência de que alguma coisa pode vir a impactar a humanidade de alguma forma, seja através de uma tecnologia ou através de um novo comportamento que está surgindo, por que não fazer um teste trazendo as pessoas que conhecem sobre isso para poder falar e ver se aquilo se conecta de alguma forma com a pessoa, né? Então eu vejo muito que tem muito a ver com essa serendipidade, sabe? Que é você deixar com que as coisas aconteçam meio que naturalmente, assim, acreditar que vai acontecer, você só coloca as pessoas no mesmo lugar ao mesmo tempo e deixa que a mágica acontece. Acreditando nesse campo mórfico e que é a melhor forma que eu acho de explicar isso, ao meu ver. Eu acho que o próximo passo é fazer com que a população se empodere e traga mais eventos para o movimento. Então, ele é democrático no sentido de que todos participam, todos podem participar, só que eu acho que talvez falte uma ferramenta aí de como fazer isso, de como as pessoas de qualquer bairro que seja incluam um evento dentro do calendário. Então, acho que falta um pouquinho de caminhar nesse sentido, sabe? De ser mais inclusivo para o restante da cidade. Eu acho que está começando a espalhar, assim, das pessoas se empoderarem a fazer eventos no sentido de o Felicidade, que é no Nova Cidade. O ano passado, foi criado um coletivo da Nova Cidade, acho que dentro da escola de Olha que legal. Para poder fazer o Felicidade. Então, é isso que a gente quer, de movimentar a população daquele bairro, empoderar eles para eles realizarem. Então, o Felicidade e o Gente da Gente, que aconteceu na Rua Nova esse ano,
foram criados pelos moradores. Então, isso que eu acho que é importante, que deve ser disseminado nos outros bairros. Isso. E aí, complementando o que a Paty falou, eu acho que muito Cidade Criativa vem muito para casar muito com esse slogan. Não é só o slogan, né? Não é. Mas com essa marca do Vale da Eletrônica. Isso. Por muitos anos a gente foi reconhecido como uma cidade da eletrônica em si, só. Mas eletrônica só não é nada. Então veio Cidade Criativa com outros saberes, com cultura, com outras coisas para diversificar e gerar inovação. Eu acho que o Cidade Criativa, junto com essa marca eletrônica, potencializa muito. A educação é potencializada. Inovação, enfim, eu acho que tem tudo para melhorar em todos os sentidos a cidade. É claro que tem muita coisa que agora está começando a se profissionalizar, né? Tá criando corpo, tá buscando fomento, tá buscando público, então a gente vai alinhando ali. E eu acho que o propósito de não ter um dono é exatamente para não matar o processo. Porque se o poder público ou uma iniciativa privada, quem quer que seja, pegue isso para si e dizer meu, aí acaba. O problema é muito grande quando a gente bota o eu na frente, né? Você bota o eu, não, eu fiz, é meu, aí pronto, esquece. Não é a lógica do Cidade Criativa. É muito pelo contrário. O Cidade Criativa, ele é um grande guarda-chuva onde o protagonista é quem está executando lá no final para o público. Então, o Patronagens Band foi montado no ano de 2013, né, inserido no festival que é o Vale Music Festival, né, foi linkado aí junto com Cidade Criativa, Cidade Feliz, foi no primeiro ano, se não me engano, desse projeto, né? E a gente teve essa ideia, né? O Ganso, que é um dos organizadores desse evento, a gente teve a ideia de formar a banda justamente para o festival Vale Music do final de 2013. Para ser preciso, tinha que ser uma banda de blues, porque o festival era de jazz e blues, inicialmente. Ele começou como jazz e blues, aí a gente montou uma banda para tocar só blues, para tocar blues dentro do Vale Music. Aí nós começamos com umas 20 músicas, eu acho. O repertório foi assim, como a gente falou, né? A gente pegou o que a gente já sabia de blues e tal e aprendemos coisas novas para poder começar a dar o start da banda, né? Então foi mais ou menos por aí, foi umas 18 músicas, umas 17 músicas. Isso foi o primeiro show que não foi lá, a gente tocou num barzinho, depois fizemos o primeiro show no Vale Music, só de blues. E aí a coisa foi crescendo, tomando uma proporção legal, a gente mudou um pouco o repertório para não ficar tão restrito, o Thiago mesmo fala isso sempre, porque tocar só blues ia ficar ruim. A gente começou só com blues, né? E aí fomos colocando outros rocks clássicos, e aí começou a aparecer a necessidade de compor, né? Porque isso é muito legal. Você faz música para você, a gente não faz música para os outros apenas, né? Primeiro pra gente, aí a ideia é tentar passar. E dentro do Cidade Criativa tinha um evento chamado Open Music, que as bandas locais estavam compondo para estar dentro do Open Music, que é um evento de música autoral, que todas as bandas tocavam 2 músicas só, ou banda ou artista individual. E esse ano, por exemplo, de 2019, dando um salto rápido, já tiveram 8 bandas tocando 1 hora cada uma. Eu acho que assim, primeira camada de mudança dele é a questão da arte na cidade, né? Hoje você já consegue, pelo menos no segundo semestre do ano, os artistas já conseguem sobreviver, já conseguem gerar renda, a economia criativa já funciona como ela deve funcionar, né? Que é uma economia secundária ou que venha a se tornar primária daqui a uns anos, né? Mas essa outra opção para a cidade que focava sempre nas empresas, na economia baseada na eletrônica, aquele slogan do Vale da Eletrônica. O Cidade Criativa ele cria essa outra opção. Acho que ele já consegue fazer isso pelo menos no segundo semestre. Eu acho que a perspectiva de futuro que eu vejo do Cidade Criativa é dele ser o primeiro. Daqui a pouco ter uma economia criativa que já emprega, que gera renda, que as pessoas não dependam só das empresas, né? Que é um modelo ali que é discutível, né? A gente não sabe até quando esse modelo vai funcionar. Então, acho que o Cidade Criativa ele serve como uma alternativa já, ele tende a ser uma alternativa. Eu acho que essa é a primeira transformação. Essa transformação de pegar o artista da cidade e dar a oportunidade dele já gerar renda. Para mim, o que o Cidade Criativa causou na minha vida foi que eu me vi automaticamente obrigado a abrir uma empresa, me vi obrigado a organizar coisas, né? Então essa facilidade para organizar algumas coisas, por trabalhar com festas e eventos, e entender um pouco de como que funciona um evento, eu acabei abrindo uma produtora de eventos
e essa produtora conseguiu fazer várias coisas também ligadas a eventos corporativos, ligadas com música, e isso ajudou demais financeiramente, por exemplo. Isso é uma economia criativa realmente, né? Não é aquela coisa, daquele papo de quem, mas o que cadê a economia? Não, rolou vários eventos legais que movimentaram granas para outros comerciantes da cidade. Eu acabei me juntando com outros comerciantes, fizemos eventos, isso estou falando da parte de produção de eventos, né? Mas a parte musical, eu também, com os meninos da banda, a gente se viu obrigado a criar shows, criar conteúdo. Porque, por exemplo, se tivesse mais gente, talvez a gente teria que criar menos conteúdos. Né, menos conteúdo. Mas como tinha 5 bandas, 4 bandas, o material ficou escasso. E isso foi muito legal. Obrigado então, a reciclar, né? Exatamente, porque você de novo, mas com outro show. Eu de novo, mas fazendo um CD, eu de novo fazendo hair musical, eu de novo, que a gente fala da banda, né? Estamos aqui de novo fazendo isso, né? Ou até mesmo eu sozinho, mas também fazendo outra coisa, né? Com a galera do Democráticos, eles precisaram de montar um evento de samba, não tinham experiência, e eu, como já estava fazendo vários eventos, fui lá e fiz um evento com o Democráticos, que é uma escola de samba aqui de Santa Rita. Então eu me vi obrigado a fazer coisas, e isso realmente foi muito bom, tem sido muito bom. Cidade Criativa, cada ano que passa, tem sido muito, muito mais legal. A segunda camada que eu vejo da Cidade Criativa é a parte da juventude. Tem uma geração que nasceu em 2006, 2005, sabe, que é uma galerinha nova, que eles conhecem a cidade só com esse olhar. O olhar a partir da Cidade Criativa, porque é a época que eles já estão participando das coisas, né? Então eles não conhecem uma outra Santa Rita que não tinha essa movimentação. Então a cabeça dessa galera, eu acho que vai ser uma cabeça diferente da nossa, que é uma galera que já nasce adaptada à cultura, né? Já nasce com a cultura, já nasce com opção de cultura para fazer, que é uma coisa que a minha geração não tinha. Deixa eu só desligar esse trem aqui. E assim, tem um impacto imensurável, né? Que a gente tá fazendo tanta coisa que não sabe o que vai dar, né? Daqui 10 anos, o que isso aí vai resultar? Eu não sei medir isso. Acho que nem mesmo o Vander pensou nisso, sabe? O que vai dar daqui 10 anos, 20 anos, né? Então, cara, no começo eu vivia de outro estilo musical, né, no caso. E eu já trabalhava bem, fazia bastante shows e tal. Mas eu me via com eles, no caso, no começo, no Cidade Criativa. Até lembro de... Cidade Criativa eram 15 dias de evento, 20 dias. Hoje passa de 2 meses de evento. Quase o ano inteiro. Então eu me vi numa obrigação também de ser um músico, né? Eu era o freelance, trabalhava como free, trabalhava com várias bandas, trabalhava quando queria. Chegar um final de semana, não quero tocar, não vou. Mas quando surgiu essa oportunidade, a gente montou a banda e tal, eu me vi nessa obrigação de ser um artista, de ser à frente da banda, junto com a banda. E não apenas um músico, né? Não apenas um músico. O músico. E ser o músico da banda e tal. E a gente conseguiu, né, depois desses, ao longo desses 6 anos já, não sei quantos anos, 6 anos, a gente começou a trabalhar muito, e a obrigação nossa, igual a gente estava falando, é de criar. A gente tem que criar, a gente não pode ficar parado no tempo. A gente está sempre criando. E a gente nunca parou, a gente trabalha com os covers, a gente está com hoje, em média, como a gente falou, começamos com apenas um projeto de blues, 17 músicas, e após esses 6 anos aí que a gente está junto, e o Cidade Criativa crescendo junto, todo mundo crescendo, a gente tem 10 tributos aí, brincando aí numa média de uns 10 tributos, show cover da banda, show autoral. Então, acompanhamento de musicais, né? Os musicais que a gente fez foram 3 musicais, um nosso, né? Um autoral, né? Musical autoral é um sonho, é uma coisa que parece que não aconteceu, né? Não é possível que a gente fez negócio, foi um negócio legal. Mágico, é um negócio muito, muito interessante, porque juntou não só nós 3 aqui, nós 3 já por exemplo, né? Já é uma correria, agora você juntar com mais 20 pessoas e começar um longo trabalho de 2 meses aí. Quando você viu, quando eu particularmente, quando me vi na peça inteira pronta e terminada, velho, hoje conseguimos passar a peça inteira. Foi uma emoção, nossa,
inacreditável. Então, e as pessoas saíram chocadas, né? Que era a intenção. Claro. Acho que a arte tem que chocar, e saíram de lá chocadas. Eu acho que chocou muito. Então, a ideia nossa foi essa, o crescimento nosso dentro do Cidade Criativa foi essa evolução de querer sempre crescer, sempre buscar mais, nunca estar parado no tempo, sempre estar querendo coisas novas. Então, acho que foi isso. A intenção foi essa, sempre no crescimento da banda. Valeu a pena pra caramba. E vale muito a pena, né? Está valendo muito a pena. Né? Estamos colhendo bons frutos com isso. Aqui em Santa Rita, historicamente, tem uma frase que se perpetua, isso, todo lugar que você ia, você escutava. Santa Rita não tem nada para fazer. Isso todo mundo que mora aqui ou que tem uma certa intimidade com a cidade fala, Santa Rita não tem nada para fazer. Isso está mudando. Isso já mudou. Né? Agora as pessoas acabam dizendo, nossa, é tanta coisa que eu não sei o que eu vou fazer. Então isso é importante. A gente percebe que o Cidade Criativa, que ainda não está no seu estágio, vamos dizer assim, completo, porque eu acho que nunca vai estar, na verdade, porque é uma coisa que vai vindo mais pessoas, vão vindo mais ações, e a gente vê que essa frase ela já está sendo esquecida. E o mais legal de tudo, ela está sendo abolida de alguns lugares porque as pessoas defendem. Falam assim, não, você está falando isso por quê? Então é você que não está saindo de casa, é você que não está vendo, porque a cidade tem sim muita coisa para ser feita. Então é comum você entrar nas redes sociais e você ver algumas pessoas botarem a frase, e ainda dizem que não tem nada para fazer. Entendeu? Então isso é legal, porque está partindo da população, que entendeu o processo, entendeu que a valorização das coisas que acontecem aqui, desde uma simples palestrinha de 10 minutos numa escola, até um show grandioso com 1.000 pessoas, 10 mil, 40 mil pessoas nós tivemos esse ano aqui. Então assim, tudo isso conta. E tudo isso faz parte do processo. E o leque de opções, ele é muito variado. Então, todas as pessoas têm opções das mais variadas formas, dos mais variados gêneros, para que elas não se sintam fora da caixa, né? Se sintam fora desse processo. Mas ainda é um processo que a gente sabe que em alguns lugares a gente precisa de uma atenção maior, e talvez não pelo processo, mas às vezes pela pessoa, que às vezes não se viu dentro do processo. Aí a gente tem que ir lá buscar e resgatar. Nossas observações sobre Santa Rita do Sapucaí estão quase chegando ao fim. Até aqui, foi possível perceber que esse movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz é uma espécie de microdispositivo de comunicação que tem promovido transformações na cidade. Parece que ele cumpre seu papel e sabe caminhar em uma velocidade certa, que busca acompanhar a dinâmica própria de Santa Rita do Sapucaí. Contudo, antes de partirmos, é preciso olhar para a Cidade Feliz. Ainda que cada um veja a felicidade à sua maneira, pode ser interessante observar como essa utopia provoca subjetivações ao mesmo tempo que pode promover sujeições. Em uma última caminhada pela cidade, vamos procurar entender melhor o que significa essa cidade feliz. Eu acho que ela é uma combinação interessante. É um slogan, uma marca cidade, um place branding, como se fala. É muito acertado, né? Porque eu acho que ele trabalha na possibilidade de dar, inclusive, autoestima para os seus moradores, né? O que mais as pessoas buscam, além de ter as satisfações básicas resolvidas numa cidade, é poder ter uma sensação de pertencimento, de orgulho, e a soma de tudo isso é uma certa sensação de felicidade. Eu acho que o slogan Cidade Criativa, Cidade Feliz é um slogan acertado. Essa utopia, quando nós criamos, no início, pensou em esses trabalhos todos ter um ambiente que valorize a autoconfiança e busque a verdade, que a gente não precisa ir pela manada, copiando nada de ninguém, embora isso seja importante conhecer, a gente consegue ter a autoconfiança de produzir eventos, instituições e programas de forma singular.
a autoestima da população, poder ter numa cidade sempre a possibilidade de encontrar novos caminhos de desenvolvimento, não ficar muito focado em um tipo só de desenvolvimento, porque aí nós estamos pensando numa comunidade feita por humanos e que não tem que necessariamente ficar focado numa coisa só. Um ambiente de liberdade para a criação, de autorreflexão para pensar, nós temos mais um outro caminho que a gente possa seguir ou não, o que eu estou trabalhando precisa de aperfeiçoamento, precisa de mudança radical, eu preciso de algum tipo de inovação, então a autorreflexão coletiva é algo absolutamente importante. O ambiente tem que ser de amizade. Nós precisamos valorizar o trabalho, porque é através do trabalho que a gente vai atingir os sonhos. E a gente precisa, para um projeto desse funcionar e atingir a felicidade, de um ambiente amoroso, porque é só no amor que existe comunicação. Tirou o amor, existe conflito. O feliz eu acho que é o momento, Marcelo. É o momento. A felicidade não existe, né? A gente sabe isso muito bem, ela não existe na sua amplitude, ela é o momento. Então, se hoje nós estamos realizando uma apresentação de teatro, e naquele momento, esse é um exemplo que eu gosto muito de dizer, que o teatro, por exemplo, ele é um ciclo completo de felicidade. Porque a gente coloca meta, os atores se empenham, desenvolvem as suas funções e no final eles recebem um aplauso. E é um aplauso compartilhado, porque o público e o ator recebem. Então acho que o Cidade Criativa é nessa linha. A gente planeja, a gente envolve a comunidade, eles têm as suas metas, eles apresentam e recebem os aplausos. Ali é a felicidade, é o aplauso. Aquele momento, é o momento que o nosso cérebro entende que é bom, libera aquele monte de hormônio de prazer na nossa cabeça e a gente sai feliz dali. E aí pronto, aí acabou, a gente começa de novo. Aí o processo ele é contínuo. Então a felicidade acho que é isso, é o momento. A cidade feliz não é o tesouro no arco-íris, sabe? Eu acho que a cidade feliz eu acho que está na essência do tudo que está acontecendo até o momento. Eu acho que assim, as pessoas sentirem que podem fazer, as pessoas terem inspirações de outras pessoas, porque quando tem muita gente fazendo coisas legais, e coisas legais acho que são coisas que realmente vêm no coração e, enfim, não tem um modelo de sucesso, um modelo do que quer ser legal, mas tem coisas que são inspiradoras para uns, para outros não, mas enfim. Mas todo mundo conseguindo se inspirar com coisas e se conectando, as pessoas realmente se sentem capazes de fazer, porque elas são capazes de fazer, sabe? E você estando num lugar que você sabe que você é capaz de fazer e você estando respeitando essa questão da jornada, eu acho que assim, felicidade é isso, sabe? Eu acho que está por aí. Pode ter gente que veja felicidade diferente, mas é o que a comunidade está entendendo como felicidade e está funcionando, né? Eu acho que é por aí. É muito legal ver as pessoas assim dando vida às próprias ideias. Eu acho que isso está na base, assim. Acho que quando a gente você pegar uma empresa, por exemplo, você vê hoje essas empresas, assim, as principais do mundo, que estão fazendo coisas realmente impactantes e tal, você pergunta para quem trabalha nesses locais, cara, por que você gosta de trabalhar aqui? As pessoas falam, porque aqui eu consigo dar vida para minhas ideias, eu consigo fazer as coisas moverem, eu consigo fazer as coisas acontecerem, sabe? Seja pessoas com perfil mais criativo, que querem tirar a ideia do papel, ou pessoas que querem estar junto com projetos que nascem assim, ajudando da forma que podem. Eu acho que para a cidade é a mesma coisa, sabe? Eu acho que é lógico, você tem um básico ali que tem que ser suprido, que aí é coisa que acaba pegando mais com a questão de governo, mas se isso é visto também de uma forma criativa, você consegue trabalhar mais. Você tem as camadas ali que são necessárias, né? Mas tendo isso bem resolvido, ou resolvido assim no que é suficiente, aí a felicidade está muito ligada a isso. Eu vejo muito assim. Bom, uma cidade criativa para mim, primeiro é uma cidade que a arte ela seja assim, que o artista não consiga sobreviver da arte, sabe? Que ele consiga assim
não só por financiamentos públicos, mas por outros motivos. Uma cidade que respira arte, ela consegue fazer com que a arte sobreviva, né? Não adianta só você ter coisas temporais, assim, né? O cara passa um tempo, ele precisa viver de outra coisa, precisa dividir. Às vezes o cara é muito bom naquilo e o cara tá precisando trabalhar numa padaria, tá precisando trabalhar numa mercearia para poder ter uma renda. Acho que a cidade criativa, ela cria modelos criativos de gestão das pessoas, sabe? De gestão do próprio poder público. O poder público precisa ser criativo para ter uma cidade criativa, né? As pessoas serem criativas no sentido de proporem ações, de participar também desse poder público e felizes a partir do momento que elas têm autoestima também. Eu acho que o povo santarritense, ele passa por um processo histórico que tirou a autoestima dele. E a arte, a criatividade, ela está dando essa autoestima de novo, porque todo esse processo histórico de opressão, aqui é o lugar de vocês e aqui é o nosso lugar, deixou uma juventude um pouco acanhada, uma geração dos meus pais, por exemplo, que não participaram efetivamente da mesma forma que a gente está participando agora, sabe? Então acho que a questão da autoestima, o povo santarritense, na hora que ele tiver essa autoestima de colar no Teatro do Inatel e entender aquilo ali como espaço que ele pode participar, de estar no festival de jazz na praça, entender que aquilo ali é para ele também, sabe? Tudo isso só vai acontecer com a questão da autoestima, da gente valorizar a cultura local e trazer as culturas de fora para fazer esse intercâmbio. Aí a gente vai ter uma cidade criativa e feliz no processo do todo, né? Não vai existir isso se for para poucos, tem que ser para todos. O Cidade Criativa, para mim, ele é como uma plataforma. E eu acredito muito no modelo de plataformas. Tudo que eu faço é em plataforma. Então você tinha o Cidade Criativa, que me oferecia uma facilidade de acesso a vários players que viabilizariam aquilo que a gente estava querendo fazer enquanto ideia, que era um negocinho que a gente escutava muito falar lá atrás, que era a tal da tríplice hélice, que era uma aliança entre o governo, as universidades e as empresas. A gente via muito essa articulação acontecer dentro do Cidade Criativa. Quando a gente começou a entender algumas outras coisinhas mais, começou a surgir outros dois elementos. Um deles era os espaços em que a gente conseguia se articular, se encontrar mesmo, e a gente tinha essas reuniões de Cidade Criativa onde a gente ouvia o que o outro ia fazer, começava a ver, olha, eu posso te ajudar com isso, eu posso te ajudar com aquilo, então rola uma troca muito grande entre alguns dos organizadores que são mais próximos, rola uma troca, em vários aspectos, desde coisas fixas, até de ideias, até de contatos, rolava muito. E a gente se entendeu como uma quinta hélice ali, que eram os hackers que entendiam muito bem como funcionavam essas outras três e articulava esse treco todo para poder viabilizar as ideias que a gente estava criando. Depois veio o Hacktown com essa mesma lógica de plataforma que começou a conectar inclusive coisas que a cidade estava fazendo e precisando e utilizando o Hacktown para poder viabilizar essas outras coisas. Essas ideias que a galera trazia e tudo mais, movimentos que eles estavam precisando de apoio para fazer viagens e tudo mais, a gente conseguia às vezes viabilizar com o dinheiro dos ingressos sociais, porque o ingresso social ele é pago, ele é um valor simbólico, mas ele é pago e a gente junta esse montante e aplica dentro de uma ação social. Então, outros eventos, outras pessoas que estavam querendo fazer coisas, a gente acabava apoiando esses caras de uma forma diferente. E nisso, com essa coisa, a gente sempre enxerga... Olhando Santa Rita e vendo essa coisa dessas hélices rodando, essa coisa toda acontecendo, a gente viu que a inovação que acontecia em Santa Rita, ela era uma inovação muito maior do que a inovação tecnológica em si, que foi o que deixou Santa Rita famosa da década de 50 para cá. Ela era uma inovação social. E por que ela era Por que ela é uma inovação social? Porque é só através dessa articulação completa do que estava acontecendo entre esses players, trabalhando junto para poder trazer essa coisa para Santa Rita, é que a gente via Santa Rita se transformar numa Smart City, não por causa das tecnologias, das coisas estarem todas conectadas na nuvem, que poderia ser uma das coisas que você vindo de fora, que você encontraria aqui em Santa Rita, e sim por causa dos Smart Peoples. A Smart People aqui em Santa Rita, ela estava se articulando, se conectando e criando uma camada, um campo ali muito maior com um objetivo que eu acho que é a felicidade.
Eu acho que o objetivo maior disso tudo era a felicidade. Porque quando a gente fala, uma das grandes bandeiras que a gente acredita que é a criação de empresas, a gente quer que as pessoas venham em Santa Rita, criem projetos, criem empresas, que nem que às vezes que estejam instaladas aqui, se estiverem ótimo, se não estiverem, como a gente sabe de várias que estão fora hoje, mas que tiveram uma conexão gerada dentro de uma das coisas que a gente fez, essas pessoas estão fazendo da sua razão social, da sua razão de existir, algo para fomentar a sociedade que de alguma forma vai impactar naquilo que a pessoa quer para a vida dela, para ser feliz, né? O professor Wander fala uma coisa que eu acho que é um dos guias nossos, que a única meta humana do ser humano é a felicidade, né? E dentro dessa diversidade toda de coisas, de assuntos que nós trazemos para dentro do Cidade Criativa através do Hacktown, nosso objetivo através de trazer essa pluralidade é que a pessoa, dentro desse contexto, enxergue aquilo que possa fazer feliz. Eu não sei o que vai fazer ela feliz, mas eu coloco um monte de coisas que possivelmente possam fazer sentido para a busca dela enquanto felicidade. Cidade criativa, cidade feliz. Eu acho que uma cidade feliz para mim é uma cidade que tem educação, sabe? Que tem oportunidade de emprego. E vocês? Eu acho que é difícil responder. É muito difícil essa pergunta. Eu acho que cidade criativa, cidade feliz, eu acho que foge um pouco de vamos falar assim, lógico, os dados vamos falar assim, de desenvolvimento, de empregabilidade, né? Todos esses dados são importantíssimos para qualquer cidade do Brasil e do mundo, né? Mas quando a gente fala de cidade criativa e cidade feliz, o que torna a nossa cidade criativa, a nossa cidade feliz? Eu acho que é essa particularidade que talvez Santa Rita tenha de as pessoas sempre fazerem coisas realmente diferentes. Eu acho que Santa Rita tem esse não sei, um ar diferente que respiramos aqui, não sei, se é o leite que tomamos. Eu não sei, mas eu acho que é o que faz as pessoas aqui pensarem diferente. E quando a gente fala de cidade criativa, os eventos que tem no Cidade Criativa não são só eventos como tem em qualquer outro lugar, é só uma palestra, é só um show. Não, são eventos realmente diferenciados que talvez você só encontre aqui. Então, talvez a busca da felicidade na cidade seja através desses eventos que nos completam de certa forma e elevar para as pessoas que, né, a gente que produz e outras pessoas também que produzem eventos e coisas diferentes que nos fazem refletir em busca da própria felicidade daqui em Santa Rita. Eu acho que essa soma, né, Thaís, disso que você falou, dessas particularidades que tem em Santa Rita, da qualidade da educação aqui de Santa Rita, estou falando de educação superior e observo enquanto professora, né, que a educação pública também tem melhorado, sabe? E citando como exemplo a escola que eu trabalho, hoje a gente, né, é uma das escolas modelo de Minas, através do ensino integral para os alunos no ensino médio, né? E só funciona por quê? O governo foi lá, fez um projeto para ter ensino integral integrado na escola. Mas sabe por que funciona? Porque a gente tem apoio da ET, a gente tem apoio do Inatel. Então, assim, acaba que o ensino superior está, no meu ponto de vista, fortalecendo o ensino público, né? A gente tem que, por exemplo, uma escola lá na zona rural de Santa Rita, que é como chama? Mariquinha Capistrano, que agora tem internet para os meninos trabalharem com pesquisa, né? E de onde que vem isso? É a internet 5G, né? Eles colocaram lá para fazer uma pesquisa e está dando super certo. Então eu fico imaginando assim que isso tudo que a Thaís falou tem muito sentido. Eu acho que essa questão de cidade criativa, cidade feliz, para mim tem uma relação forte com essa soma, né, de particularidades que tem em Santa Rita. Entrelaçamento de forças. O ensino superior aqui não é isolado, como em muitos lugares, muitas cidades são. A faculdade, né, o ensino superior é só aquilo e ela se restringe àquilo, a fazer ações em prol dos universitários e de quem pertence àquele espaço. Aqui não, as universidades elas estão sempre... Apoia, né, Thaís? As escolas, assim, a gente está sempre conversando e, tipo assim,
A Jéssica, que é da VOA, eles trabalham com empreendedorismo social. Eles estão sempre conectados com as escolas, sempre levando coisas para as escolas. E então é uma troca. E para as instituições particulares empresa, também, né? Empresa para escola, escola, pessoa autônoma. É um entrelaçamento de mãos muito grande, eu acho, que faz com que a cidade se conecte tanto e que dê certo nesse sentido. E os eventos sejam tão inovadores, tão criativos. Eu acho tudo isso aí. Eu acho também, numa fala mais simples, assim, que eu acho que cidade criativa, cidade feliz, é uma cidade para pessoas. Só que não só para pessoas, a gente construir para pessoas, é as pessoas construírem uma cidade para elas. Então, e aí entra tudo isso. Como que elas podem ser mais protagonistas na cidade? No sentido da educação, no sentido de emprego, no sentido de cultura, de incentivo à cultura, enfim, em todos os aspectos, assim. Então, a cidade criativa, cidade feliz, para mim, representa muito isso, o protagonismo das pessoas para elas fazerem uma cidade feliz. A cidade criativa feliz é aquela que consegue criar momentos para que eu sinta feliz. Quanto mais momentos de felicidade ela criar, mais feliz ela vai ser. Mais felizes vão ser as pessoas. Mas são momentos. Não são coisas duradouras, porque se for duradoura, você cai... Primeiro que eu não acredito em felicidade para sempre. E segundo, que se você acredita, você está, de uma certa forma, caindo no grande perigo da acomodação. Então, eu te dou uma condição para você ser feliz, você é feliz, e aí você acha que você não precisa fazer mais nada. Eu estou feliz, para que eu vou mudar? Né? Então, por isso que tem que ser momentos, os mais diversos, nas mais diversas situações. Né? Momento feliz no trabalho, momento feliz na hora que eu estou divertindo, momento feliz na hora que eu estou deslocando, momento feliz na hora que eu abro a janela e olho para a paisagem urbana, momento feliz na hora que eu consigo encontrar meus amigos e ter um local para eu poder me relacionar, momento feliz na hora que eu vou para o meu trabalho e sinto feliz no meu trabalho porque ele está ali e as coisas, né, acontecem. E são esses momentos, é a soma desses momentos. Entendeu? Mas são coisas, às vezes, de instantes. Mas se você não propicia isso, se você não propicia nem isso, você está, de uma certa forma, negando que ser feliz é uma coisa muito importante, que é tudo que é a meta de toda pessoa. Entendeu? E outra coisa, quando a gente fala que a cidade proporciona momentos, eu sempre procuro, quando eu falo coisas, a cidade faz isso, não é a administração da cidade. Porque senão fica uma coisa muito passiva, você faz e eu recebo, ou eu faço e você recebe. Né? Não, esses momentos que são, que a cidade provoca, que a cidade me traz, eu tenho uma participação para que aquilo aconteça também, de uma forma ou de outra, entendeu? Então, se eu consigo fazer com que as pessoas mudem a relação com a cidade, e se eu consigo fazer com que a gestão da cidade mude a relação dela com as pessoas, é um processo bionívoco aí, né? É para lá e para cá, você vai então caminhando para uma sensação de ter esses momentos felizes na cidade. E eu acho que esse é a grande meta desse trabalho, e isso não vai ser alcançado de uma única vez, isso é um processo. A felicidade é o que a gente está sempre buscando. Né? Felicidade é um estado de espírito, é impossível você estar feliz o tempo inteiro, mas... até emociono. Mas em busca dela, né, cara? Mas você está sempre buscando ela. Mas em busca sempre. Mas, por exemplo, o que é uma cidade feliz? Quando você leva cultura para as pessoas de graça, por exemplo, e elas consomem aquilo e saem felizes, é isso, é feliz, velho. Isso é maravilhoso. Né? Boa. E esse ambiente não cabe conflito. Ele precisa absolutamente, para a sobrevivência dele, desse ambiente amoroso. Isso nós construímos lá. Hoje, eu penso que a gente pode dar um passo a mais. E que passo seria esse? Nós estamos percebendo que nós estamos vivendo num mundo de conflitos e de separações, de disputa de poder, de consumo de drogas, sem nenhuma
de consumo de bens e serviços de forma irracional. É um mundo de disputas que eu entendo que as pessoas estão querendo, com essa lógica, atingir a felicidade. Mas nós precisamos migrar para um outro mundo, talvez um outro universo, que é o universo onde não tem culpa, não tem julgamento, de paz e de amor. Aí é a utopia da utopia. E aí, para mim, esse é o caminho que vai fazer a gente atingir a verdadeira felicidade. Chegou a hora de deixar a cidade. Espero que o percurso tenha provocado você, assim como me provocou. Nós entramos e saímos de cidades o tempo todo, mas as cidades não saem de nós. Ao final dessa caminhada pela cidade, é possível dizer que Santa Rita do Sapucaí é um modelo de cidade criativa em construção. Ela já é capaz de agir de maneira criativa na interação de seus espaços e, mais do que isso, parece estar consciente de que esse processo não é simples e leva tempo. O Cidade Criativa, Cidade Feliz é um microdispositivo de comunicação que atende um outro dispositivo, o cuidado. Numa trilogia histórica, Santa Rita do Sapucaí parece sempre guiar a cidade a partir de comunicações que inspiram o cuidado. Nós poderíamos dizer que, de certa maneira, isso revela uma tecnologia de poder pastoral que rege a cidade ao longo dos anos, procurando guiar a cidade através desse esteio do cuidado. Mas chegando ao fim desse processo de observação, percebo que faz mais sentido dizer que Santa Rita do Sapucaí é um rico cenário para estudos sobre novos modelos de governança. Sobre a cidade feliz, isso vou deixar para que cada um interprete à sua maneira. Cada um de nós tem seu próprio entendimento sobre o que pode ser a felicidade, assim como cada um de nós pode se sujeitar a uma utopia. Abrir os horizontes da utopia. Vamos prestar mais atenção na filosofia. Vamos agir melhor de fé, melhor de mão. Aqui você nem vê, e os meus problemas acontecem pra eu crescer. Sonhando eu vou pra ter razão para viver, e o meu destino só eu posso descer. E a nossa arte que morreu, vou ressuscitar. E a ignorância cultural inverte a vida pra que sejamos cruéis. E o meu lugar eu crio aqui, você nem vê, e os meus problemas acontecem pra eu crescer. Sonhando eu vou pra ter razão para viver, e o meu destino só eu posso descer.